Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo aí para vocês que estão estudando aí para o ENAD, tá? Vamos ao exercício de hoje, olha só. O exercício de hoje, ó, é um exercício, né, tirado aqui do ENAD 2005, tá? A questão é a questão 23. Esse grupo 3 é o grupo onde está inserido aqui a engenharia mecânica, tá? Eu vou dar uma lida com vocês e aí a gente já resolve. Então, questão 23, ó, no estado plano de tensões, as tensões principais sigma 1 e sigma 2 podem ser utilizadas para efeito de dimensionamento e análise de falhas em componentes estruturais, tá? Lembra lá, sigma 1 é a tensão normal máxima e sigma 2 é a tensão normal mínima, tá? No gráfico estão representados os eixos relativos a essas tensões principais, né? Sigma 1 e sigma 2, tá aqui, ó. Sigma 2, aqui sigma 1, né? E as curvas limite de resistência segundo os critérios de Tresca e de von Mises, né? Onde o sigma y representa a tensão limite de escoamento do material, tá? Então, esse hexágono, né, ou um polígono aqui de 6 lados, é relativo ao Tresca e a elipse é relativo a von Mises, tá? Como a figurinha está um pouco pequena aqui, turma, eu vou para a próxima tela e eu deixo ela ampliada e termino de ler aí com vocês, tá? Olha só. Então aqui mais ampliada, né? Ele fala assim, ó, analise o gráfico ou a análise do gráfico permite que a gente conclua o seguinte, né? Segundo o critério de von Mises, um ponto sujeito às tensões sigma 1 igual limite de escoamento sobre 2 e tensão 2, limite de escoamento sobre 2, só que negativo, né, compressão, não vai falhar, tá? Então o que você faz? Você risca aqui em cima do gráfico, né, a condição que ele te deu. Então, por exemplo, ó, vou marcar aqui, né, com a setinha, então, ó, andei sigma 1 aqui, ó, sigma 1, o limite de escoamento está aqui. Peguei uma distância que é metade, então marquei uma reta para baixo, tá? Peguei sigma 2, ele está no lado negativo, peguei a metade desse segmento e tracei aqui. Onde cruzar as duas retas, ponto de intersecção, é onde está meu ponteiro aqui, ó. Então, nesse ponteiro, ele está em cima do hexágono, que é o critério do Tresca, tá? Veja que está bem dentro ainda, né, do critério de von Mises que é dado por essa elipse aqui. Então, aqui nesse ponto, ó, nesse ponto, o que ele está falando? Está falando, o material não vai falhar por von Mises. É verdade isso? É verdade, tá? Então, essa resposta é verdadeira. Veja, turma, aqui é uma questão de verdadeiro ou falso. A gente já achou a resposta, tá? Não perca tempo lendo o resto, né? Já anota e vai para outra, tá? Por quê? Ele vai tentar te confundir aqui, tá? Então tem aqui item que está, inclusive, na minha opinião, mal escrito aqui para gente, tá? E aí de repente a gente pode se enrolar, tá? Por exemplo, ó, dá uma olhada nesse item B. Esse item B não está muito legal, tá? Ele fala assim, ó, segundo o critério de von Mises, um ponto fora do polígono de 6 lados e da elipse representa uma condição de falha. Na hora que você lê isso, turma, você marca um pontinho aqui, ó, tá fora dos dois, você fala, beleza, é verdadeiro. Aí como que vai ter duas respostas verdadeiras? Você vai ficar doido, tá certo? Então, na verdade, turma, esse E que eles colocaram aqui, na verdade seria ou seja, segundo o critério de von Mises, um ponto fora do polígono de 6 lados ou da elipse representa uma condição de falha, ou seja, um pontinho aqui dentro, ó, né? Poderia ser esse ou poderia ser esse, tá bom? Então, se ele coloca um ou aqui, né? Essa condição, ela é verdadeira para essa, mas não é verdadeira para essa daqui, tá bom? Então, no fim das contas, né, a gente vai colocar item B como uma resposta falsa, tá? Então, se você pensar aqui como ou, faz sentido. Se pensar como e, essa questão aqui não faz sentido. Eu dei uma olhada lá, ela não foi cancelada, tá? Na época, ela foi colocada como certo esse item A aqui mesmo, tá bom? Então, vamos ler as demais, mas conforme eu falei, se você já definiu qual é a resposta certa, já vai nela e parte para outra questão, tá? Item C, ele fala, segundo o critério de von Mises, as maiores tensões normais não podem ultrapassar a tensão limite de escoamento. Dá uma olhada, vamos marcar uns pontinhos aqui, ó. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Tá vendo que esse ponto ele está um pouquinho para baixo do limite de escoamento? Poderia ter marcado aqui também, aqui em cima, que ia ficar muita informação, tá? Resolvi marcar aqui embaixo. Então veja, esse ponto que eu marquei está um pouquinho para baixo do limite de escoamento. Então é maior que o limite de escoamento,
tá? Mas ainda está dentro de uma região de segurança pelo von Mises, tá? Marquei esse pontinho aqui também, ele está um pouquinho para a esquerda desse ponto, onde eu vou parar o ponteiro aqui, tá? Ou seja, é maior que o limite de escoamento, mas ainda está seguro. O mesmo aconteceria nesse outro quadrante, tá? Então, é essa condição aqui que ele colocou, né? Ou seja, segundo o critério von Mises, as maiores tensões normais não podem passar o limite de escoamento. Pode, dependendo da região, pode, tá? Então, isso aqui é falso. Aí ele fala, segundo o critério de Tresca, um ponto sujeito às tensões σ1 igual ao limite de escoamento, σ2 igual a menos limite de escoamento, não vai falhar. De novo, turma, marca as setinhas aí, ó. Estou marcando uma seta aqui, ó, para baixo, uma seta aqui para a direita, ou seja, no limite de escoamento, tracei uma reta. Limite de escoamento negativo, tracei outra reta. O ponto de encontro é aqui, ó. Vai falhar ou não? Vai falhar para os dois, inclusive, né? Não só para o Tresca, que é o objeto aí da pergunta. Então, isso aqui é falso. Aí ele fala, considerando os dois critérios, um ponto entre o polígono aí de 6 lados e da elipse representa uma condição de falhas, tá? Então, um ponto entre o polígono de 6 lados e a elipse representa uma condição de falha. Não é verdade, ó. Olha o pontinho aqui que eu já tinha marcado aqui para vocês, tá? Então, nesse ponto, é falha para o Tresca, mas para o von Mises não é falha. Então, essa resposta é falsa, tá bom? Sendo assim, a nossa resposta final aí para a questão 23, item A é o item verdadeiro. Tá certo, turma? Então, fique atentos a esse tipo de questão aí. Espero que tenha ajudado aí nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais.